Eu quero ocupar a tribuna novamente nesta quinta-feira para expressar de maneira sincera, numa linguagem simples e objetiva, para prestar homenagem a duas expressivas e destacadas cidades do meu estado, do estado de Santa Catarina. Falam do município de São José e do município de Florianópolis, que estão de aniversário esta semana. São José fez aniversário agora, no dia 19 de março, dia de São José. E Florianópolis vai fazer aniversário amanhã, sexta-feira, onde, inclusive, pretendo participar daquelas homenagens. Pois muito bem, senhor presidente, esta semana, que é a semana de 19 a 24 de março, é uma semana muito importante para mim e, sobretudo, para a minha vida pública. Como mencionei, dia 19, próximo passado, segunda-feira, São José, na Grande Florianópolis, fez aniversário e completou 268 anos de existência. Os poucos açorianos, senador Eumano, que há 268 anos aportaram na hoje cidade de São José, cresceram, se multiplicaram e transformaram hoje São José numa das cidades mais expressivas de Santa Catarina. Já no dia 23 agora, sexta-feira, amanhã, o município de Florianópolis, capital dos catarinenses, fará também aniversário e completará 345 anos de existência. Por que faço esse destaque? Porque tive a grande honra e o elevado orgulho de dirigir os destinos dessas duas cidades por 2 mandatos consecutivos, tanto numa quanto noutra cidade. Foram 8 anos em São José e foram 8 anos em Florianópolis. De 1997 a 2000, eleito prefeito. De 2001 a 2004, reeleito prefeito. E aqui abro um parênteses, para dizer da minha honra e da minha felicidade de ter dirigido e ter iniciado a minha vida pública no município de São José, onde, na reeleição, fui distinguido com nada mais, nada menos do que 85% dos votos, numa eleição que teve 4 candidatos. Isso foi um recorde nacional. Eu só perdi naquela oportunidade para alguns, 1 ou 2 prefeitos eleitos, mas que tiveram chapa única, não com 4 candidatos. Então, os senhores podem perceber a honra e o orgulho de ter dirigido os destinos daquela cidade. Em seguida, após concluir o meu mandato em São José, me dirigi a Florianópolis, onde fui eleito em 2005 e completei o mandato em 2008 como prefeito eleito. E de 2009 a 2012, fui reeleito prefeito também da capital de todos os catarinenses. Falo, portanto, então, de São José. Inicio. Uma das mais importantes e destacadas cidades de Santa Catarina. A 4ª cidade em população e a 5ª economia do estado. A sua economia, senador Eumano, é forte e diversificada. São José é um importante polo industrial, destacando-se no cenário catarinense, nos setores do comércio, dos serviços, além de destacada participação na indústria de tecnologia, indústria de alimentos, metalurgia, mecânica e também, como toda cidade que cresce e se desenvolve, a construção civil. São José, no período em que tive a honra de dirigir o seu destino, passou por uma grande transformação. A cidade cresceu e as pessoas cresceram juntos com a cidade. Sinceramente, todos sabem que nunca na história daquele município se fez tanto em tão pouco tempo. O orgulho de ser josefense, por ser uma cidade muito próxima à capital, Florianópolis, cujos limites hoje se confundem, passou a fazer parte do dia a dia de todos os josefenses. Ao ponto de, como mencionei, ter sido distinguido por aquela população
de maneira exemplar, onde muitas comunidades, de cada 10 pessoas, mais de 9 votaram em mim novamente para continuar administrando aquele município naquela oportunidade. E foram mais de 8.000 obras, programas, projetos e ações que mapearam São José em detalhes, com destaque para a construção da Avenida Beira-Mar de São José, uma obra que resgatou o orgulho e a autoestima daquela população e que melhorou substancialmente a questão da mobilidade urbana naquela cidade. O mesmo acontecendo com a Avenida das Torres, uma obra extraordinária. Destaco a Transpotecas. Todas as ruas da cidade, na época que eu estive lá, todas as ruas, todas, sem exceção, foram pavimentadas. Entreguei à prefeitura com todas as ruas pavimentadas. Foram quase 1.000 ruas pavimentadas. Uma distância superior a Florianópolis a Porto Alegre. Quase 1.000 quilômetros de pavimentação foram realizadas naquele período, através de um programa que nós chamamos à época de Operação Tapete Preta. Foram construídas em 8 anos mais salas de aula do que todos os governos anteriores juntos. E olha que São José está prestes de completar 300 anos. Portanto, é uma honra para mim. Implantamos naquela oportunidade a primeira policlínica do estado de Santa Catarina. Foi no município de São José. Na época, uma revolução no tratamento de saúde, e que a policlínica se encontra lá até hoje. Destaque-se ainda as 11 unidades básicas de saúde construídas naquele tempo, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E eu quero prestar uma homenagem aqui às comunidades das quais receberam essas unidades, que foi o Sertão do Maruim, que é uma comunidade, senador Jorge Viana, que de cada 10 eleitores naquela comunidade, 9,5 pessoas votaram em mim na reeleição. Olha só o orgulho que isso pode representar. Era quase uma unanimidade. Certamente os josefenses que hoje estão aqui a me ouvir, os mais antigos, porque já fazem 20 anos aproximadamente, vão se recordar, vão relembrar, vão lembrar da época em que São José andava para frente, com os olhos voltados para o futuro, com o pé no chão, mas com equilíbrio, com serenidade, onde todos ajudavam a construir aquela cidade que carecia de orgulho próprio em função de ser uma cidade que era na época considerada dormitório, porque estava muito próximo ao município de Florianópolis. Eu vou pedir para Vossa Excelência, senador Jorge Viana, para me dar mais alguns minutos para que eu possa expressar aqui a minha honra e a minha satisfação nesse momento que estou vivendo. Muito obrigado a Vossa Excelência. Bem, Sertão do Maruim, então, vão ampliando, porque o tempo urge e, na verdade, eu preciso ser mais rápido na minha preleção aqui de homenagem a essas duas expressivas cidades. Quero destacar a unidade básica de saúde do centro histórico da cidade, do Zanelato, de Areias, da Fazenda Santo Antônio, de Hipotecas, de Lisboa, do Roçado e outras tantas. Na área da educação, destaca-se que fizemos mais salas de aula, como eu já mencionei, do que todos os governos anteriores juntos. Quero destacar o Bairreirão, que está lá no Cobressol, o Forquilhão, que está lá na Forquilinha, o Melão, que também está lá, o Melão que eu já falei, e o Bairreirão, que está lá em Barreiros. O novo centro administrativo, a nova prefeitura, enfim, e por aí vai. Então, como eu falei, foram 8 anos em São José e 8 anos em Florianópolis. Falo agora da minha passagem por Florianópolis, período de 2005 a 2012. Da mesma forma como aconteceu em São José, Florianópolis também, na nossa administração, passou por destacada transformação. Foram obras espalhadas pela cidade inteira. Florianópolis, a capital dos catarinenses, mundialmente reconhecida e conhecida,
é a capital do país com melhor qualidade de vida. Cidade de natureza intocável e de praias exuberantes. Capital nacional da produção de ostras. Capital nacional da tecnologia e inovação. Segundo a revista Newsweek, em 2006, quando eu era prefeito, Florianópolis foi considerada uma das 10 cidades mais dinâmicas do mundo. E a revista Veja classificou a cidade de Florianópolis, abre aspas, o melhor lugar para se viver em todo o Brasil. E a ONG norte-americana Endeavor elegeu Florianópolis como o melhor ambiente para o empreendedorismo no Brasil, que Vossa Excelência, inclusive, fez uma parte, a senadora Rose de Freitas, que abordou esse tema. Então, Florianópolis é o berço, Santa Catarina é o berço do empreendedorismo. O Estado tem uma configuração toda diferente, de médias e de pequenas propriedades, onde a agricultura familiar faz parte do seu dia a dia. A reforma agrária já foi feita há muitos anos em Santa Catarina e por isso que Santa Catarina é um destaque tão importante. Bem, as obras que eu gostaria de destacar vão pela construção de outra beira-mar, uma beira-mar continental em Florianópolis. Fiz uma avenida beira-mar em São José, fiz uma avenida beira-mar em Florianópolis. Revitalizamos a principal avenida, que é a Avenida Beira-Mar de Florianópolis. Revitalizamos a Avenida Hercílio Luz, a Avenida Vidal Ramos, revitalizamos os principais balneários de Florianópolis, como Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui, Ingleses, Canasvieiras, Campeche e por aí vai. Construímos naquela oportunidade 4 elevados, Itacorubi, Capoeiras, Trevo da Seta e o Rio da Maria. Foram mais de 1.500 ruas também pavimentadas, seja com pavimentação à lajota, seja em regime de mutirão, ou seja em pavimentação asfáltica propriamente dita. Na área da saúde e na educação, então, foi uma revolução. Em 8 anos, nós fizemos mais do que todos os governos juntos também o fizeram. Na saúde, construímos nada mais, nada menos do que 59 unidades básicas de saúde. Essas 59 não foram todas elas construídas, faço questão de mencionar isso, mas das 60 existentes, quando deixei a prefeitura, 59 ou foram construídas novas, ou foram reformadas, ou foram ampliadas. Portanto, foi realmente um momento histórico na área da saúde, com destaque para a construção de 2 unidades de pronto atendimento, 2 UPAs 24 horas, um programa, inclusive, do governo federal e do governo Lula, e que, inclusive, quero relembrar aqui nessa oportunidade, o ministro Humberto Costa, que foi extremamente importante para mim quando fui prefeito, que consegui muitos recursos para efetivamente fazer isso que estou mencionando agora. Construímos 4 policlínicas, a Policlínica do Centro, a do Norte, a do Sul e a do Continente, e construímos também as 2 UPAs e deixei uma UPA para ser inaugurada. E acredite, senador Eumano, o que aconteceu até hoje. Passado já 6 anos, 7 anos que deixei a prefeitura, essa unidade de pronto atendimento 24 horas, que deixei concluída com os recursos assegurados, só não inaugurei porque achei que deveria deixar para o próximo governo inaugurar, até hoje não foi inaugurada. Até hoje não foi inaugurada. Está lá, pronta. Se discutiu muito e etc. e tal, de refazer o projeto e etc., na verdade, desculpas para que efetivamente não se inaugurasse uma UPA, uma unidade de pronto atendimento para atender a parte continental de Florianópolis e que atenderia certamente também parte do município de São José. E o município
de Florianópolis, então, naquele momento, passou na área da saúde, na área da educação, por uma grande revolução. Nós tínhamos aproximadamente cerca de 500 servidores na saúde. Quando entreguei a prefeitura, nós tínhamos aproximadamente 2.500 servidores. O que significa dizer que nessa área nós não fizemos mais do que todos os governos anteriores juntos. Nós fizemos 5 vezes mais do que todos os governos anteriores juntos. Isso deu um resgate de autoestima, de orgulho à população de Florianópolis, que é a capital dos catarinenses, que foi governada por pessoas ilustres e que deixaram muito a desejar, principalmente nessas 2 áreas de saúde e educação. Na área da educação, como já mencionei e volto a insistir, construímos mais salas de aula também do que toda a história de Florianópolis. Dobramos o número de vagas nas creches num curto período de tempo. E assim fomos seguindo. Implantamos, e aí eu quero chegar aqui, que tem a ver com o início da minha fala, o maior projeto social de Santa Catarina. Trata-se da urbanização e humanização das áreas degradadas e carentes, um projeto, inclusive, do governo federal do presidente Lula. E que eu quero aqui destacar, e por justiça, quero mencionar que o presidente Lula lançou esse projeto, o PAC, das obras de urbanização e humanização das favelas, ou dos bolsões de pobreza, em Florianópolis. Ele foi a Florianópolis e lançou o programa naquela cidade. Pois muito bem, levamos dignidade a 16 comunidades localizadas no maciço do Morro da Cruz, que é um maciço que gira em torno da capital do estado, por ser uma ilha, do centro histórico de Florianópolis. Foram pessoas que ganharam dignidade, ganharam respeito, foram pessoas que até então estavam abandonadas e desassistidas, pessoas que ganharam acesso, que ganharam muro de arrimo para proteger as suas casas, que ganharam água, que ganharam esgoto, que ganharam luz, que ganharam escola, que ganharam educação, que ganharam saúde, que ganharam lazer. E que, sabe o que aconteceu com essas comunidades? A violência chegou aos índices praticamente zero. Por quê? Porque o crime só impera onde o setor público é omisso, onde o setor público não entra. Na verdade, se nós tivermos e adotarmos uma política de inclusão social, de respeito às pessoas, de dignidade, certamente a violência vai diminuir muito. A violência não será diminuída com intervenção. A violência será diminuída com oportunidade aos nossos jovens, com oportunidade aos nossos irmãos brasileiros e brasileiras que estão desassistidos, que estão desamparados, que não têm oportunidade, que não têm emprego, e com isso, evidentemente, a tendência da violência e da marginalização é crescente. Evidente que a questão da intervenção do Rio de Janeiro, eu votei favorável, acho necessária nesse momento. Mas essa intervenção não se resume única e exclusivamente ao Rio de Janeiro, senador Eumano. Todas as cidades, principalmente as capitais e as médias e grandes cidades do Brasil inteiro, estão com problema de violência. E que nós temos que analisar aqui, senador Jorge Só uma Viana. coisa, se Vossa Excelência permite. Pois não. Eu, inclusive, dei uma entrevista para o Jornal Nacional, e quando dei a entrevista, a moça fez a edição, a jornalista fez a edição, e, claro, normal, não tem nada de equivocado, mas eu usei um termo, porque eu votei contra a intervenção, mas eu sou favorável que tenha uma intervenção, uma ação, que não necessariamente tem que ser militar, uma ação nacional nos lugares violentos, em todos os lugares, como Vossa Excelência estava. E aí ficou parecendo que eu estava defendendo uma intervenção militar no Brasil inteiro, que não é. Eu acho que agora estão com um problema sério. Não tem orçamento, não tem plano, e o ministro Meirelles disse que já mandou o dinheiro, um dinheiro que não existe. Então está uma situação muito delicada para o governo. Por quê? Porque a violência está no Nordeste, está lá no Rio Grande do Sul, está lá no estado de Vossa Excelência, está no meu estado, e nós precisamos ter uma ação, uma intervenção do poder público, do Estado brasileiro, uma ação coordenada, estados, municípios, como
apontou o governador Tião Viana. E fui mal entendido, daqui a pouco estava nas redes sociais, que eu queria fazer uma intervenção, falando, a intervenção é política, não é uma intervenção militar que eu estava defendendo, porque eu que encaminhei aqui a votação, respeitando a opinião dos colegas, contra a intervenção militar na área de segurança no Rio de Janeiro, a intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e consulto Sua Excelência, senador Eumano Ferri, se gostaria, e se Vossa Excelência me permitir, gostaria de ouvir meu distinto e dileto amigo, senador Eumano Ferri. Eu queria dar um testemunho. Eu, como secretário de Planejamento do Piauí e também como integrante do SEBRAE, tive a oportunidade, por 2 vezes, ir ao estado de Santa Catarina. E uma delas é especificamente visitar a Universidade Federal, onde as primeiras experiências há 20 anos atrás, na área de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, enfim, o estímulo ao empreendedorismo, criação de pequenas, médias empresas. Então, eu sou testemunha desse protagonismo dessas 2 cidades, aliás, de toda a Santa Catarina. Mas eu queria inicialmente parabenizá-lo pelas 2 gestões, tanto em Florianópolis como em São José. Fui testemunha na época, não conhecia Vossa Excelência, mas vi cidade muito bem cuidada. Mas também me remete a 2 grandes governadores. E quando eu fui secretário de Planejamento, o governo Freitas Neto era governador Wilson Clenumbing. Depois passou o nosso Luiz Henrique, de saudosa memória, que foram, quer dizer, a interiorização do desenvolvimento em Santa Catarina. Quer dizer, diferentemente de outros estados, principalmente na região Nordeste, em que sobressaiu as capitais. O desenvolvimento se dava nas capitais. A capital representava 60%, 50% do produto interno bruto, muitas vezes mais do que isto. Então, o estado de Santa Catarina é um estado exemplo do que se refere ao desenvolvimento local e ao desenvolvimento regional, sobretudo a interiorização do desenvolvimento. Haja vista que a capital foi muito bem dirigida, Vossa Excelência. Hoje, me parece, tem uma população em torno de menos de 500 mil, não sei se é mais, ou se é 400, mais ou menos em torno disso. Quer dizer, isso representa quantos por cento da população do estado de Santa Catarina? Então, a gente nota, a gente observa, e eu testemunhei isso exatamente como fomos lá buscar, quer dizer, como se deu aquele processo de interiorização do desenvolvimento e o desenvolvimento dos municípios, sobretudo aqueles polos de determinadas regiões. Então, eu queria, digamos, aí, ressaltando esses aspectos do exemplo de um Estado em que há um desenvolvimento integral, quer dizer, de regiões prósperas, e cuja capital, diferentemente de todas as demais, não tem uma população tão densa, não existe. Lá há uma capilaridade regional demográfica exemplar para o país. Então, digamos, feito esse registro, eu queria me congratular com Vossa Excelência, com todos os habitantes lá de Florianópolis e de São José, e externar uma preocupação que eu peço permissão para fazê-la. Conversava com a nossa estimada senadora Rose de Freitas, quando conversávamos sobre política, etc., e sobre Vossa Excelência, que presidia a sessão. E, lamentavelmente, todos ficamos assim, um pouco chocados, quando comentamos que Vossa Excelência está um pouco decepcionado com a política, e, inclusive, com toda essa sua experiência, toda essa dedicação a essas 2 cidades, mas ao Estado hoje como senador. E Vossa Excelência dizia, ela tomou conhecimento, nós conversávamos com isso, que está desistindo da política. Eu creio que, digamos, esses momentos são transitórios, mas Vossa Excelência, tão jovem, tem qualificado, Vossa Excelência tem dignificado esta casa
como senador da República, preocupado com as questões maiores, não só do estado de Santa Catarina, mas do país, como nós estamos andando, então é uma perplexidade de todos nós. Mas eu queria só, por último, fazer esse apelo. Vossa Excelência não pode deixar essa lacuna aqui nesta casa e próprio, sobretudo, estado lá da nossa querida Santa Catarina. Bem, eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço pela parte e pela mensagem, porque Vossa Excelência é um mensageiro das boas causas e das boas notícias. Eu também pretendo ser um mensageiro de uma boa nova, de uma boa causa, através do meu trabalho, através da minha luta, da minha garra, da minha determinação, em poder ser útil, em poder ser alguém eficiente, que possa escrever uma história de realização, de prosperidade, de trabalho, sobretudo na vida pública, que é o grande objetivo de todos nós. Portanto, agradeço a parte de Vossa Excelência e quero mencionar que nesse pequeno relato que fiz, senador Eumano, isso representa apenas uma pequena parte da nossa participação à frente dessas duas expressivas e respeitadas cidades de Santa Catarina. São José e Florianópolis, mais do que duas cidades, elas foram e continuam sendo a minha casa. Agora, imagine os senhores senadores e as senhoras senadoras o orgulho de fazer parte de tantas conquistas. Imagine a honra de ajudar a construir os lares de milhares e de milhares de pessoas que vivem em Florianópolis e que vivem em São José. Agora imagine a honra e o orgulho de vê-las crescer e prosperar, de se tornarem duas cidades reconhecidas, empreendedoras e vitoriosas. Por tudo isso, a história dessas duas cidades, tanto São José como Florianópolis, é a minha própria cidade. A história dela é a minha própria história, parte da minha própria história. Portanto, desejo aqui parabenizar São José pelos seus 268 anos completados dia 19, segunda-feira próxima passada. E também parabenizar Florianópolis pelos seus 345 anos. Duas cidades que marcaram e que marcarão para sempre a minha vida e a minha história. Muito obrigado, parabéns Florianópolis, parabéns São José, conte sempre comigo, um forte abraço extensivo a toda a população desses dois expressivos municípios de Santa Catarina. Muito obrigado.